Ok, imagina que estás rolando tranquilamente pelo teu celular, talvez já deitado, quase a dormir, e de repente aparece um vídeo tremido, como se alguém tivesse filmado por engano algo que simplesmente não deveria existir. Foi exatamente assim que tudo começou. Um turista, nada fora do comum, sobrevoava a costa da Irlanda com seu drone. Não estava à procura de sensações, nem de monstros, nem de mistérios. Ele só queria capturar aquele momento perfeito. O pôr do sol, luz dourada, ondas batendo, falésias imponentes, algumas imagens dramáticas para o Instagram. E então aconteceu algo que até num filme pareceria exagerado. Nas imagens aparece uma gigantesca placa de pedra, pesada como um pequeno caminhão. Cerca de 20 toneladas, estimariam depois pessoas que entendem do assunto. E essa placa se move, não se parte, não desmorona. Ela desliza lentamente para fora da parede rochosa, como se estivesse presa a dobradiças invisíveis, como uma porta. Atrás dela, escuridão absoluta. Nenhum brilho, nenhum reflexo, nenhuma fresta de luz. Apenas preto, como se a falésia revelasse uma abertura para algo que nunca foi destinado ao mundo exterior. Tudo dura exatamente 11 segundos. 11 segundos nos quais o teu cérebro tenta decidir se estás vendo uma ilusão de ótica ou se realmente há ali uma entrada se abrindo. E então, com a mesma calma, a pedra desliza de volta, tão perfeitamente, tão limpa e precisa, que depois não se vê nenhuma fenda, nenhuma linha, nenhum indício de que algo tenha acontecido ali. O homem que filmou isso não é influencer, nem cineasta, nem caçador de mistérios. Tem 34 anos, é eletricista em Dublin. Um cara que, segundo ele mesmo, só queria belas imagens. E é isso que torna tudo ainda mais inquietante. Ele não tinha motivo para mentir. Não estava procurando algo. Ele simplesmente tropeçou nisso. Se você gosta dessas histórias em que um único momento muda tudo, fica comigo. Escreve continuar no chat para eu saber que você chegou até aqui. Porque a partir do instante em que esse vídeo foi parar na internet, as coisas ficaram realmente estranhas. Ele publica o clipe, talvez por curiosidade, talvez perguntando: alguém tem uma explicação? Em poucas horas começam a aparecer mensagens que não são simples comentários. Cientistas, pesquisadores, pessoas que normalmente não mandam mensagens no meio da noite para eletricistas desconhecidos. Eles querem o arquivo original, querem os metadados, perguntam localização exata, horário, condições do vento, modelo do drone. Perguntam se houve edição, se pode ser falsificação. Um especialista que afirma estudar aquela costa há 15 anos diz algo que soa como frase de suspense. Ou esse vídeo quebra todas as leis básicas da geologia, ou é a melhor fraude que ele já viu. E o local onde tudo isso teria acontecido torna a história ainda mais absurda. O Giant's Causeway, um lugar conhecido como cartão postal. Milhares de colunas negras de pedra, alinhadas como se desenhadas com régua, hexagonais como favos de mel feitos de rocha. Pessoas caminham por ali, tiram fotos, ouvem guias turísticos contando histórias sobre gigantes e pontes lendárias. Há séculos se acredita que aquilo seja resultado de uma gigantesca atividade vulcânica. E a ciência explica dessa forma. Lava incandescente preencheu a área até uma profundidade superior a 90 metros, a temperaturas acima de 1000 graus Celsius. Normalmente, isso se transforma apenas em rocha maciça. Mas ali, o processo de resfriamento criou cerca de 40 mil colunas encaixadas entre si, tão organizadas que parecem ter sido projetadas intencionalmente. E ninguém, absolutamente ninguém, jamais suspeitou seriamente que pudesse haver algo escondido dentro dessas falésias que lembrasse uma entrada. Até aquele momento, não existia lenda sobre uma porta secreta. Nenhum antigo mito irlandês mencionava uma câmara oculta no interior das rochas. Nenhum levantamento moderno, nenhum escaneamento, nenhum relatório indicara a presença de um vazio ali dentro. As colunas de basalto eram consideradas sólidas, densas, antigas, formadas há cerca de 60 milhões de anos, muito antes de qualquer ser humano existir. Mas o vídeo do drone era real. O arquivo original não mostrava sinais evidentes de manipulação. Carimbos de data e hora batiam,
Dados de GPS correspondiam ao local, e uma geóloga que analisou as imagens não conseguiu ignorá-las. Ela havia passado quase toda a sua vida profissional estudando exatamente aquela costa. Conhecia cada fratura, cada camada, cada peculiaridade. E disse mais tarde que, naquele instante, soube: se o vídeo for autêntico, tudo o que acreditamos sobre aquele lugar precisa ser reavaliado. Ela não hesitou. No mesmo dia, pegou seu equipamento de radar de solo, um sistema portátil para examinar estruturas subterrâneas, e foi até o ponto exato onde, nas imagens, a placa de pedra se abrira. Estava ventando, frio, o típico clima costeiro irlandês. Turistas caminhavam distraídos pelas colunas negras. Nenhum deles imaginava que a poucos metros alguém estava possivelmente prestes a revelar um dos maiores enigmas da geologia moderna. Ela posicionou o aparelho, calibrou cuidadosamente e começou a escanear a parede rochosa centímetro por centímetro. As primeiras leituras pareciam normais. Estrutura densa, padrões típicos de basalto, nenhuma anomalia. Então a imagem mudou. Ela congelou. Por quase 2 minutos, não disse uma palavra. Os olhos fixos na tela, enquanto linhas e cores começavam a formar algo que simplesmente não deveria estar ali. O radar mostrava uma cavidade claramente delimitada, no meio da rocha maciça, aproximadamente 3,5 metros de profundidade, quase 8 metros de largura. Um espaço vazio, escondido atrás de uma parede que, segundo todo o conhecimento atual, deveria ser completamente sólida. Só isso já era difícil de explicar. Mas o que apareceu dentro daquela cavidade fez seu sangue gelar. Ela ativou uma análise complementar, uma interpretação em forma de sonar dos sinais captados. E ali surgiram 7 estruturas verticais, delgadas, eretes, distribuídas de maneira uniforme, cada uma com algo entre 2 e 2,5 metros de altura, muito maiores do que qualquer resto humano médio, conhecido de épocas antigas na Irlanda. E não estavam ali por acaso. Estavam alinhadas como numa formação. A distância entre elas era exatamente de cerca de 1,40 metro, todas orientadas em direção àquela placa de pedra que no vídeo se abrira como uma porta. Naquele momento, a descoberta deixou de ser apenas incomum, tornou-se perturbadora. O basalto não se forma ao redor de objetos previamente posicionados de forma ordenada, pelo menos não de modo que esses objetos permaneçam intactos, estruturalmente definidos e organizados. Quando a lava esfria, destrói completamente qualquer material orgânico. Temperaturas acima de 1000 graus não deixam sobreviventes. Isso significaria que, se aquelas estruturas já existiam quando a lava ainda era líquida, elas teriam de datar de cerca de 60 milhões de anos atrás. Uma época em que o mundo era completamente diferente. Os dinossauros estavam desaparecendo. Os mamíferos ainda estavam nos estágios iniciais de evolução. O ser humano estava a uma distância inimaginável de surgir. O que então estava ali dentro daquela falésia? No dia seguinte, outro especialista chegou, um geofísico de Belfast, conhecido por seu trabalho com formações subterrâneas. Ele trouxe equipamentos mais precisos, maior resolução, medições mais detalhadas. No início parecia tranquilo, quase cético, mas cerca de 20 minutos depois, algo mudou em sua expressão. Suas mãos começaram a tremer. O escaneamento detalhado revelou algo ainda mais inquietante. Aquelas 7, agora já consideradas figuras pela equipe, não eram blocos sólidos de pedra. Eram ocas, como se fossem cascas finas, como se algo tivesse estado dentro delas. Ou pior, como se algo estivesse parcialmente presente ali. O material não correspondia a nada conhecido. Não era basalto típico, mas também não apresentava estrutura orgânica comum. Ainda assim, não parecia simplesmente fruto do crescimento natural da rocha. Em menos de 2 dias, autoridades estatais foram notificadas. A partir daí, iniciou-se uma nova fase da história. As autoridades ambientais chegaram ao local rapidamente. Em um breve comunicado à imprensa, afirmaram que o vídeo do drone provavelmente se tratava de uma ilusão de ótica, um jogo de luz, sombra e perspectiva. Declararam que não havia cavidade alguma, nenhuma estrutura, nenhum risco, mas havia um problema. A especialista responsável por liderar a equipe oficial se recusou a assinar o relatório. Testemunhas disseram mais tarde que ela ficou pálida ao analisar os dados do sonar.
Uma semana depois, pediu demissão. Sua carta de renúncia foi curta. Uma frase chamou a atenção. Ela escreveu que já tinha visto o suficiente. Pouco depois, o trecho específico da falésia foi isolado. Barreiras metálicas foram instaladas. Placas alertavam sobre erosão, risco de queda de pedras, perigo para visitantes. Oficialmente, tratava-se de uma medida de segurança. Extraoficialmente, começou a circular a suspeita de que algo diferente estava sendo protegido. Antes que a equipe fosse retirada definitivamente, uma das pesquisadoras decidiu dar um último passo. 4 dias após o primeiro escaneamento, voltou discretamente ao local. Era uma verificação de rotina, nada extraordinário. Na ciência, repete-se medições, compara-se dados, procura-se erro ou confirmação. Ela esperava resultados idênticos. O clima estava calmo. A placa de pedra não havia se movido desde o episódio captado no vídeo. O eletricista já tinha instalado uma câmera com sensor de movimento diretamente apontada para o local. Ela gravava continuamente. Nenhuma alteração, nenhuma abertura, nenhuma fenda. A pesquisadora iniciou o novo escaneamento. Quando a imagem surgiu na tela, seu estômago se contraiu. Não eram mais 7, eram 6. Uma das estruturas verticais havia desaparecido. Não havia sinais de colapso, nenhum fragmento, nenhuma alteração perceptível nas camadas rochosas. A cavidade permanecia claramente identificável. As 6 restantes ainda estavam ali, mas o espaço vazio, onde antes havia uma 7ª, era inconfundível. A parede de pedra estava intacta. As gravações da câmera não mostravam movimento algum. A porta não se abrira em nenhum momento. E ainda assim, uma das formas, de quase 2,5 metros, simplesmente deixara de existir ali dentro. Como algo pode desaparecer de um espaço completamente selado? Basalto é denso, extremamente resistente. São metros de rocha maciça. Não há processos naturais conhecidos que permitam que um objeto daquele tamanho atravesse esse material sem deixar vestígios. O radar poderia ter falhado? A primeira leitura teria sido uma anomalia? Ou a segunda medição estaria incorreta? A equipe revisou as calibrações, realizou escaneamentos de controle em outras partes da falésia, testou os equipamentos repetidamente. Os resultados permaneciam consistentes. 6, não 7. O clima entre os envolvidos mudou. A curiosidade deu lugar à inquietação. As hipóteses começaram a ser formuladas com extremo cuidado. Ninguém dizia em voz alta, mas o pensamento estava presente. Se algo desapareceu apesar do acesso estar selado, então há um caminho que não conhecemos, ou uma propriedade física que não compreendemos. Pouco tempo depois, chamaram uma especialista em termografia, análise por imagem térmica. Talvez houvesse uma explicação natural: atividade vulcânica residual em camadas profundas, correntes subterrâneas de água, algum fenômeno geotérmico ainda mensurável. Era uma manhã gelada de março, cerca de 4 graus Celsius de temperatura ambiente. As falésias estavam frias, castigadas pelo vento atlântico. Rocha armazena calor, mas após milhões de anos, sua temperatura já acompanha o ambiente. Ela apontou a câmera térmica para a parede. A área externa apareceu azulada e esverdeada na tela, fria, como esperado. Então, ampliou a região correspondente à cavidade. A tela explodiu em tons de laranja e vermelho. Dentro da câmara selada, as 6 formas restantes exibiam temperatura claramente superior ao entorno. A medição média indicava cerca de 37 graus Celsius, praticamente idêntico à temperatura corporal humana. O silêncio se instalou. Refizeram as medições, recalibraram o equipamento, mudaram ângulos, distância, repetiram o procedimento. O resultado permaneceu o mesmo. É fisicamente impossível que rocha comum mantenha, de forma estável, uma fonte de calor equivalente à temperatura do corpo humano por 60 milhões de anos, especialmente isolada por metros de pedra fria e exposta ao ar marítimo gelado. A cientista chegou a perguntar, meio brincando, se alguém estava pregando uma peça nela. Ninguém sorriu. Após aquele dia, ela não respondeu a e-mails por 3 semanas. Além disso, a equipe instalou sensores de vibração ao longo da superfície da falésia. Talvez houvesse microatividades tectônicas, pequenas tensões internas na rocha. O que os sensores registraram foi
rítmico, um padrão regular, aproximadamente a cada 4,7 segundos. Lento, constante, quase como um batimento cardíaco. Oficialmente, chamaram de impulsos periódicos, mas entre eles, o termo que ninguém queria pronunciar em voz alta começava a surgir. Os valores térmicos também não eram completamente estáveis. Às vezes subiam brevemente acima de 38 graus antes de diminuir novamente. As variações não coincidiam com maré, clima ou qualquer processo geológico conhecido. A cada 3 dias, novos escaneamentos eram realizados. E então perceberam algo ainda mais perturbador. As 6 formas estavam se movendo, não de maneira brusca, não dramaticamente, mas de forma mensurável. Centímetro por centímetro, suas posições mudavam. A formação perfeitamente alinhada começava a se desfazer. Elas se aproximavam umas das outras. E lentamente, assustadoramente devagar, deslocavam-se em direção à placa de pedra selada. Parecia que estavam se reunindo, como se estivessem se preparando. A cada novo relatório, a tensão aumentava. Não eram flutuações aleatórias. Não era ruído de leitura. Os deslocamentos seguiam direção consistente. A entidade mais próxima da placa era também a que apresentava maior intensidade nos impulsos. Os sensores indicavam um leve aumento na frequência do padrão rítmico. Não muito, frações de segundo a menos entre os pulsos, mas suficiente para chamar atenção. Paralelamente, as autoridades ampliaram as restrições. A área interditada cresceu. Mais barreiras, mais placas. Oficialmente, tratava-se de risco geológico, mas os pesquisadores sabiam que o motivo era outro. Uma das cientistas tentou publicar os dados. Passou meses organizando medições, imagens térmicas, registros de vibração. O relatório era metódico, detalhado, cuidadosamente estruturado. Foi submetido a uma comissão geológica oficial. A resposta foi rápida. Rejeitado. Justificativa. Possível erro de calibração. Falta de reprodutibilidade adequada. Interpretação especulativa. Mas um contato dentro da comissão a procurou discretamente. Disse que a decisão não era técnica, era preventiva. Se viesse a público que dentro de rocha formada há 60 milhões de anos existiam estruturas com calor constante e impulsos rítmicos, as consequências seriam imprevisíveis. Geologia, biologia, história evolutiva, tudo seria questionado. Em abril, todos os equipamentos oficiais foram removidos. Os envolvidos receberam orientações claras. Nada de entrevistas, nada de divulgação de dados, nada de especulação. Carreiras poderiam ser comprometidas, financiamentos cortados, mas nem tudo desapareceu. O eletricista manteve o vídeo original, salvo em 3 discos rígidos separados. Vários membros da equipe guardaram cópias dos dados de radar e sensores. E as últimas leituras registradas antes da retirada são as mais inquietantes de todas. As 6 formas continuavam avançando. A que estava mais próxima da placa de pedra encontrava-se a poucos metros dela. O pulso era mais forte ali. Analisando isoladamente, parecia até que a frequência estava acelerando gradualmente. E então surge a pergunta inevitável: onde está a 7ª? Na primeira leitura eram 7, claras, distintas. Depois, apenas 6. Nenhuma abertura visível, nenhuma movimentação registrada da porta, nenhum vestígio externo. Se algo deixou a câmara, fez isso por um caminho que nossos instrumentos não conseguem detectar, ou por um mecanismo que nossa física não descreve. Alguns especulam que possa estar nas profundezas frias do Atlântico. Outros acreditam que talvez tenha alcançado alguma caverna costeira inacessível. E há aqueles que sussurram que já pode ter se afastado muito, atravessando áreas que nunca foram examinadas. A simples possibilidade de que algo originado há 60 milhões de anos esteja livre hoje altera completamente nossa perspectiva sobre nós mesmos. Gostamos de nos considerar a primeira espécie inteligente, dominando história e conhecimento. Mas, se os dados estiverem corretos, talvez nunca tenhamos estado sozinhos. Talvez nunca tenhamos sido os primeiros. Os registros mostram
mostram que o movimento interno continuava até a última medição disponível. As 6 figuras estavam reunidas diante da placa de pedra. Calor estável, impulsos regulares. O que acontece se a placa se mover novamente? Se aqueles 11 segundos se repetirem? O que emergiria? Até o último registro oficial, as 6 formas permaneciam agrupadas diante da placa de pedra. A distância entre elas quase não existia mais. O padrão rítmico, aquele intervalo constante de aproximadamente 4,7 segundos, continuava ativo, não errático, não enfraquecido, estável e ligeiramente mais rápido. Os relatórios finais, compilados antes da retirada completa dos equipamentos, mostram algo que raramente se vê em documentos científicos. Anotações manuscritas nas margens, perguntas, interrogações repetidas, pequenas frases como confirmar novamente ou impossível. Em um dos arquivos, alguém escreveu apenas se abrir de novo. Desde então, a placa não voltou a se mover, pelo menos não oficialmente. A área continua restrita. O acesso permanece limitado sob justificativa de risco estrutural. Turistas ainda visitam o Giant's Causeway, caminham sobre as colunas hexagonais, escutam histórias sobre gigantes e pontes lendárias. Tirando algumas barreiras adicionais, nada parece diferente. Mas por trás da rocha, segundo os últimos dados disponíveis, algo está ativo. A grande questão que permanece não é apenas o que são aquelas estruturas, é a implicação temporal. Se o basalto ao redor realmente se formou há cerca de 60 milhões de anos, o que é consenso geológico, então qualquer coisa encapsulada em seu interior deve ter estado ali antes ou durante esse processo. E nada orgânico conhecido sobreviveria a temperaturas de magma. Isso deixa possibilidades desconfortáveis. Ou nossa compreensão da formação daquela região está incompleta, ou aquelas estruturas não obedecem às propriedades que atribuímos à matéria orgânica. Ou, e essa é a hipótese que ninguém gosta de formular em voz alta, estamos lidando com algo que não pertence às categorias que conhecemos. O desaparecimento da 7ª forma pesa como uma sombra sobre tudo, porque enquanto 6 permanecem seladas, ainda que ativas, uma não está mais lá, e não houve abertura registrada, nenhuma fratura, nenhum deslocamento externo. Se saiu, saiu sem porta. Alguns pesquisadores, em conversas privadas, começaram a especular sobre fenômenos ainda teóricos, deformações espaciais microscópicas, propriedades desconhecidas do basalto sob determinadas condições de pressão, efeitos eletromagnéticos raros, nada convincente, nada comprovado. Outros seguiram uma linha mais simples e, paradoxalmente, mais perturbadora. Talvez o que está ali dentro não dependa da abertura física da rocha para se deslocar. Os dados térmicos mais recentes indicavam algo adicional, pequenas variações sincronizadas entre as 6 formas restantes. Em vez de flutuações isoladas, parecia haver uma espécie de padrão coletivo. Quando a intensidade do pulso aumentava em uma, havia resposta nas outras. Coerência, coordenação, como se estivessem conectadas. Se a placa de pedra voltar a se mover, não será apenas uma anomalia geológica, será um evento histórico, porque significará que algo que permaneceu encapsulado por dezenas de milhões de anos está interagindo ativamente com tal exterior. Isso levanta outra pergunta inevitável. Por que agora? Durante 60 milhões de anos, nada, nenhum registro, nenhuma abertura conhecida, nenhuma atividade detectável. E então, em pleno século XXI, um drone, por acaso, grava 11 segundos que desencadeiam tudo. Coincidência ou reação? Alguns chegaram a cruzar datas. A atividade detectada começou pouco tempo antes do vídeo ser registrado. Não há evidência direta de relação com a atividade humana, mas é impossível ignorar o contexto. Perfurações oceânicas, vibrações industriais, ondas sísmicas provocadas por exploração energética, transmissões eletromagnéticas globais. Estamos talvez emitindo sinais há décadas, sons, frequências, vibrações que nunca existiram na história natural do planeta. E se algo dentro daquela rocha começou a responder, outra possibilidade inquietante é ainda mais simples. Talvez não tenha começado agora. Talvez estivesse ativo o tempo todo, apenas abaixo do nosso limite de detecção. E só recentemente passamos a ter
ter tecnologia suficiente para perceber. Se a sétima forma realmente deixou a Câmara, então ela já está em algum lugar. Talvez no oceano, talvez sob a terra, talvez muito mais perto do que imaginamos. Essa é a parte que transforma a curiosidade científica em desconforto existencial, porque se algo encapsulado antes da ascensão dos mamíferos está ativo hoje, então a história da Terra não é apenas uma linha de evolução contínua rumo à humanidade. Pode haver camadas, capítulos que nunca conhecemos, não mortos, apenas adormecidos. Uma das pesquisadoras, pouco antes de se afastar completamente da vida pública, disse algo em uma conversa privada que acabou sendo repetido por colegas. Nós sempre estudamos o passado como algo fixo, como se fosse um arquivo fechado. Mas, e se parte do passado ainda estiver aqui, consciente, esperando, a placa permanece imóvel. Mas os últimos dados indicavam um movimento contínuo no interior. As 6 estruturas estavam alinhadas diante da porta. Os impulsos estavam regulares. A temperatura, constante. Se os 11 segundos se repetirem, quando se repetirem, talvez não haja tempo para preparação. Não haverá relatório prévio. Não haverá conferência científica organizada. Haverá apenas uma abertura. E aquilo que atravessar pode não reconhecer o mundo que encontrará. Os continentes se moveram. O clima mudou. Espécies se surgiram e desapareceram. Oceanos se formaram. E nós estamos aqui, acreditando que somos pioneiros. Talvez sejamos apenas ocupantes temporários. Talvez o planeta tenha memórias mais antigas do que imaginamos. E talvez uma delas esteja prestes a se levantar. Se amanhã você visse uma nova gravação, a placa deslizando mais uma vez, você assistiria até o fim? Ou desligaria o telefone antes que algo saísse de dentro?